Nós entregamos este momento, Senhor, nas Tuas mãos. Queremos Te dar graças, Te agradecer com todo o nosso coração e que somente a Tua vontade seja feita no nosso meio, Pai. Fala com cada um de nós nessa noite, que haja festividade nos céus, que haja festividade dentro do nosso coração. Que o Senhor aceite os louvores, a adoração, porque tudo é manifesto a Ti. Por isso, toma o que é Teu, Senhor, porque nós somos Teus e o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Os irmãos que estamos assistindo na live também, sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo possa falar aos vossos corações. Amém. Louvamos ao Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, perguntar do teu amor e a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor e a paz no viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Pela paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Meu bom pastor de Jesus, meu Salvador, pastor. Ter Jesus como bom pastor é o que a gente deve ter todo dia. Ter Jesus como bom pastor. Amém. Para que isso nos leva dia a dia a vencer o mundo. Que você possa entrar hoje aqui
declarar a sua vida para Jesus. Então, Senhor, eu quero ter você como bom pastor. E deixa Deus falar com você nessa noite, em nome de Jesus. O Espírito Santo. Em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia luz, mana que brilhou no céu, matava a fome daquela gente. As pedras nunca deixavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam, pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse, que está no céu, que Deus no céu, projeto no deserto. Que Deus está no céu, que Deus no céu, projeto no deserto. A nuvem estava tão perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo veio deserto e não havia luz, mata que fica no céu, matava a fome daquela as pedras nunca deixavam, a boca não me envelhecia, sapatos não terminaram, pelo caminho eu seguia. Que Deus é esse, que está no céu, que Deus no céu, projeto no deserto. Que Deus é esse, que está no céu, que Deus no céu, projeto no deserto. Que Deus é esse, que está no céu, que Deus no céu, projeto no deserto. Que Deus é esse, que está no céu, que Deus no céu, projeto no deserto. Esse é o nosso Deus, o Eu Sou. Aleluia, louvado seja Deus. Mais uma vez, irmãos, que o Senhor venha a ser engrandecido no nosso meio, que nós possamos sair daqui transbordantes da presença do Espírito Santo, porque Deus habita em meio aos louvores. Aleluia. Já que fui, já foi, que Jesus deve o reino desse povo, sempre eu a sua lei.
sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. O Pai que chama os crentes, a batalha já venceu. Em frente do fogo, contigo eu já conquistou. O inimigo é retirada, o povo vai vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Esse é coragem com a gente, procurando entusiasmo. Glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor Jesus. Te engrandecemos, Senhor. Porque Tu és maravilhoso. Porque Tu estás aqui neste lugar. Porque o Senhor tem avivado os nossos corações. Porque toda boa obra, Senhor Jesus, é o Senhor que tem nos esforçado. Porque em todas as batalhas o Senhor é o general que vai à frente. Oh, Paizinho maravilhoso e amado.
Santo, 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 santo tu és. E não há outro, e não há outro, e não há outro como nosso Deus. Aleluia. Você pode dizer para você, colocar a mão no seu peito, eu te convido. Igreja, você também está na live na sua casa. Coloca a mão no seu peito e declare sobre a sua vida. Eu sou o milagre de Deus. Declare sobre a sua vida. Amém. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus na terra. Diga para que o inferno ouça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus na face dessa terra. Aleluia. 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 Enquanto estivermos aqui, Senhor, queremos ser ligados nas tuas mãos. No calor noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. No calor de noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar a virar milagre. Eu continuei em você sorrir pra me dar a vida. Na roda cruz, no olho de Jesus, na verdade. Eu continuei em você sorrir pra me dar a vida. Aquilo que parece impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter minha morte, mas Jesus veio minha morte, sou milagre, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter minha morte, mas Jesus fez minha sorte, sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus procurou minha sorte, sou milagre.
Amém. A igreja pode tomar seus assentos. E você crê nisso? Você crê que você é um milagre do Senhor? Que 1000 caíram ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não fosses atingido? Porque você é o milagre do Senhor? E as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos? Aleluia, louvado seja Deus. Amém, amém. Quanto sente a presença do Senhor aqui? A Bíblia diz que estando 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará no meio de nós. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão nos assistindo através da live também, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quero agradecê-los. Alguns irmãos que estão fora do Brasil, não congregam conosco, né, nesta igreja, mas contudo estão conosco no relógio de oração, orando 24 horas aí para que o relógio não pare. E o Senhor tem trazido à existência aquilo que não existe, abençoado muito a igreja, abençoado as pessoas, as nações, e muito pode a oração de um justo. Continue orando, intercedendo, porque isso alegra o coração do Senhor. Quando o Senhor olha dos céus e vê um joelho dobrado, intercedendo por um dos seus filhos nessa terra. O Senhor diz que aquele que der um copo de água para um dos seus aqui, ainda não ficará sem paga. Quanto mais você nas suas madrugadas, dobrando o seu joelho, intercedendo para pessoas que você ainda não conhece. O Senhor tem tido muita alegria no seu coração. E a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Aleluia. Seja forte. O homem forte é aquele que se curva diante de Deus. O homem grande é aquele que consegue se humilhar perante a poderosa mão do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos, as minhas vontades, mas contudo, seja feita a tua vontade, pois a tua vontade está acima da minha vontade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial de podermos te louvar, te adorar em espírito e em verdade, e podemos estar aqui como a noiva do Cordeiro, como um só corpo, numa só fé, num só Espírito, num só Deus, para sermos abençoados pelo nosso bom pastor. Eis aqui a Deus cada uma das suas ovelhas, eu sou tua ovelha, e todos nós precisamos do Senhor, Pai. Pastoreia o teu rebanho, usa-no nesta noite, do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, para que tudo que for falado e revelado seja verdadeiramente vindo do alto, Pai. Que nós venhamos a diminuir, que o Senhor cresça e resplandeça a sua glória sobre as nossas vidas. Que hoje haja muita cura, que haja muita transformação, mudança de histórias, conversões, pois Tu és o Deus que pode todas as coisas. Obrigado, Senhor, até mesmo por esse cântico. Nós fazemos dele uma oração. Aquilo que parecia ser a nossa morte é apenas o começo de grandes coisas. Aquilo que parecia ser impossível é totalmente possível e muito fácil e simples para o Senhor fazer o agora, o já. Pois Tu és o Deus socorro no dia da angústia e da tribulação. Por isso, Pai, fala conosco, abre as nossas mentes, que o sobrenatural de Deus seja tudo o que nós tenhamos agora neste momento. Que nenhum atrapalho, que nenhuma seta contrária, que nada, absolutamente nada, venha nos roubar da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 18. 2 Samuel, capítulo 18. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. É o mesmo Davi que derrubou o gigante, o primeiro gigante de muitos gigantes.
Mas hoje nós não vamos falar dessa guerra, não. Nós vamos falar do caráter de Davi, do caráter cristão, porque é isso que importa para Deus, né? Não é a quantidade de gigantes que nós derrotamos, não é a quantidade de bênçãos que nós temos, mas o nosso caráter cristão. A nossa permanência como cristão diante de Deus e diante dos homens, onde tanto Deus como os homens possam sempre olhar para você e poder contar com você. Porque o nosso crescimento em Deus é em graça e em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Quando Jesus Cristo foi apresentado a Deus ao seu 8º dia, a Bíblia diz que Jesus ele crescia em estatura, em graça e em sabedoria. Hoje, nós já, homens, já não crescemos mais em estatura, a não ser os jovens aqui. Mas em graça e em sabedoria é o nosso dever, né? De todos aqueles que buscam a Deus. E graça é o que o Senhor mais tem para nos dar. Porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas pela graça divina nós fomos recebidos novamente, reconciliados com o Senhor. Então não falta graça para o Senhor. E a graça que Ele tem para nós é uma graça imerecida, porque por mais que nós venhamos a servi-lo de todo o coração, ainda é muito pouco, diante da grandeza e diante do amor de Deus para com nós, diante da misericórdia do Senhor. E Davi, queridos, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente medita e faz uma análise nos homens que foram usados por Deus em toda a terra, nós vemos qualidades e defeitos em todos. O único que nós não encontramos defeito é no próprio Cristo, né? E é por isso que aquele que foi o Cordeiro imaculado, sem defeito, foi o único capaz que poderia morrer a nossa morte, libertar a nossa vida da escravidão e trazer todos os milagres que hoje acontecem na nossa vida. Ainda num mundo tão terrível, num mundo que as trevas têm cobrido os povos, a escuridão, né? Tapado, fechado os olhos de muitas pessoas, o Senhor ele tem sido a nossa glória, Ele tem sido o nosso norte, a nossa luz, a nossa direção. E por isso que você cresça, aceita esse desafio de crescer todos os dias, em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Eu nunca vou me cansar de falar que a vida do cristão, a vida da igreja não é uma linha reta. Quem disse para você que o caminho de Deus ele é só um caminho em linha reta? Pelo contrário, o nosso caminho com Deus é um caminho crescente. E nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Nós estamos subindo os degraus da fé. Então nós não andamos para frente, nós andamos para o alto, queridos. Nós andamos para onde nós vamos morar. E nós não vamos morar lá na frente, nós vamos morar lá no alto. E é por isso que o Senhor nos revela que o cristão, eles não são daqueles que retrocedem, porque os que retrocedem é aqueles que andam para frente. Então, se você anda para frente, você é capaz de andar para trás. Agora, quando você anda para os céus, quando você caminha os degraus para os céus, então você já não consegue mais retroceder. Você já não faz mais parte daqueles que retrocedem, mas daqueles que sobem cada degrau, e cada degrau é uma excelência de Deus. Cada degrau é algo a mais que o Senhor está te enchendo de graça, está te abastecendo com as inúmeras bênçãos que Ele tem para falar o meu e o seu coração. Então se prepare nessa noite, você que já é um milagre de Deus na sua vida, que você seja milagre do Senhor aonde você estiver, porque esse caráter cristão, ele tem que te contaminar, ao ponto de aonde você chegar, você exalar o bom perfume de Cristo. Nós vamos falar aqui no capítulo de número 18, 2 Samuel. Eu já falei sobre a pregação, o caráter cristão, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem o seguinte: caráter, ou se tem ou se não tem, né? Já ouviram isso? E é uma realidade. Porém, Deus ele pode todas as coisas. Ele pode pegar um homem que não tem caráter nenhum, pegar um homem no lixo e fazer ele um homem de caráter brilhante, com caráter invejável. Fazer com que aquele homem se transforme da água
vir. Porque este é o papel do Senhor. Então, nós que vivemos para Cristo, nós que vivemos para a vida eterna, então, esses jargões do mundo, nunca acredite neles. Porque acredite no que a palavra fala. Porque o que a palavra fala pode passar os céus e a terra, porém a palavra não passará. Agora os jargões passam. Livros, descobertas também passam. E vão ficando desatualizadas todos os dias. Né? Nós estamos numa época evolutiva. Uma época que a ciência tem avançado rápido, grandiosamente. E é um tempo também que os cristãos, a igreja, ela precisa avançar mais rápido que a ciência. Nós temos que estar à frente de tudo isso. E estar à frente de tudo isso é estar à frente da batalha, seguindo as ordens do nosso general, que é Jesus Cristo. É Ele que nos ordena, é Ele que nos dá a direção daquilo que nós devemos fazer ou daquilo que nós devemos prosseguir. Foi por isso que Davi nunca perdeu nenhuma batalha. Antes de Davi derrubar o gigante, ele já tinha umas batalhas, que eram batalhas que ele passava, que ninguém via. A Bíblia relata 2 eventos, o qual ele usou a sua própria força e derrotou um urso e derrotou um leão com as suas próprias mãos. E ninguém viu. Só foi anunciado depois como testemunho que Davi anunciou. Porque essa é a primeira característica do caráter cristão. Um cristão, ele não se mostra, ele mostra Cristo. Um cristão, ele não chega e diz assim: puxa, vem cá igreja, preste bem atenção, hoje foram pegar uma ovelha lá da Rei dos Reis, um leão, e eu peguei pela barba dele e matei o leão. Hoje um urso quis devorar o tunico, e eu peguei aquele urso e destrocei. Ele não contou para ninguém. Ele destroçou e ninguém viu. Mas não pegaram o tunico. Aleluia. Não pegaram Pedro. Não pegaram João. E não vão pegar. Porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. E nós somos ovelhas de Jesus. E Jesus disse ao próprio Pai e testemunhou a nós, que de todas as ovelhas que o Senhor nos deu, tinha dado a Ele, Ele não perderia nenhuma. Então existem batalhas, irmãos, que são batalhadas, que ninguém sabe, e não conte não. Primeiro que uma grande maioria não vai acreditar. E o primeiro pensamento delas vai olhar para você e vai falar assim: puxa, esse cara está soberbo. Ele acha que virou alguma coisa depois que virou crente, né? Então não conte. Deixa o momento certo. Porque Jesus, ele disse assim: eu não vim para falar o que eu queria falar. Eu vim para falar o que Deus me mandou falar. Eu não vim para fazer aquilo que eu queria fazer. Eu vim fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Então, quando for para falar, Deus vai te falar. Agora é o momento de você falar. É como o Deus no deserto, que a gente estava falando, né? O pessoal caminhando para o deserto e ele, a nuvem, no deserto. A nuvem prosseguia, o povo prosseguia. A nuvem parava, o povo parava. Então, o primeiro caráter cristão que a gente precisa ter, irmãos, é se diminuir mesmo, se esvaziar de tudo que nós somos, né? Porque, afinal, o que nós somos? Pó. É isso que nós somos. O rico vira pó, o forte vira pó, o presidente da república vira pó, o juiz vira pó, o mendigo vira pó, o cobrador vira pó, o traficante vira pó, o pastor vira pó, o reverendo vira pó, o bispo vira pó. Então todos nós somos pó. E se alegra em Deus quando o Senhor te dá algumas batalhas espirituais, algumas batalhas que você precisa vencer e não tem ninguém de plateia para assistir você. Louve a Deus, porque ali são provas que Deus está te dando para você ser aprovado pelo próprio Deus, não ser aprovado pelos homens. Porque o homem, ele te aprova agora porque você tem algo a oferecer a ele. Aí você faz 1001
utilidades. Você é um bombril na vida dele. 1001 utilidades. Basta uma inutilidade sua, o homem te desaprova. Não é verdade? Você pode fazer 1000 coisas boas. A partir do momento que você fez uma coisa que você errou, pode ser involuntariamente, o homem te desaprova. Mas Deus não. Porque Deus, ele não inocenta o culpado, nem faz do culpado inocente. Deus, ele é justo. Ele é o justo juiz. Por isso que ele é Deus. E por isso que ele, muitas vezes, ele permite você passar por circunstâncias e ninguém saber. Por quê? Para você não se sentir, uau! Uau! Né? Porque o dia que você sentir isso, infelizmente, o diabo já ganhou você. Você está pertinho já de um fio para ser desconstruído uma construção maravilhosa que foi na sua vida. Por isso que é muito importante o cristão, ele está sempre se reciclando, e assim como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, o próprio Deus se renova, nós também renovarmos as nossas mentes todos os dias, daquilo que nós temos sido, daquilo que nós somos, e daquilo que nós queremos ser, porque nós não podemos perder o objetivo. Nós não podemos perder o foco. Nada neste mundo pode fazer-nos perder o foco. E tudo que existe nesse mundo está apontado para nós só por um propósito: para te tirar do foco, para te tirar da luz. Então é muito bombardeio para uma única situação que o diabo quer: te tirar do foco. Mas ele não consegue, porque Jesus colocou ele debaixo dos nossos pés. Você só sai do foco se você tirar ele debaixo dos seus pés. Então você pode, assim, na autoridade de Jesus, dizer assim: o diabo vai continuar debaixo dos meus pés, no nome de Jesus, porque eu sou dele e ele é meu. E todas as batalhas é ele quem vai à minha frente. Porque eu não posso com o urso e nem com o leão, e nem com o gigante. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, eu posso todas as coisas. Eu posso com o urso, eu posso com o leão, eu posso com Golias, e eu posso com todos os demais gigantes que passarem à minha frente. Porque a peleja não é minha, a peleja é do Senhor. E esse caráter cristão, não sei se você conseguiu entender, ao mesmo tempo que é um caráter muito humilde, porque ele engrandece ao Senhor, mas é um caráter poderoso, da pessoa ser humilde o suficiente, das pessoas até poderem confundir com soberba. Será que isso é soberba ou humildade? Não, é humildade e certeza que você serve a um Deus invencível. É por isso que você é humilde, por isso que você se permanece humilde, porque você sabe que basta um vento, um sopro dele, ele desconstrói tudo na tua vida. Por isso que a casa, ela tem que ser construída na rocha. Porque a hora que vinham as tempestades, a hora que vinham as enfermidades, a hora que vinha a falência, a hora que vinha a separação, a hora que vinham problemas na família, essa casa, ela não rua, ela não vem a ser desconstruída, a ruir, né? Mas ela permanece inabalável. Por quê? Porque nós temos um Deus inabalável. Então, queridos, antes de falarmos de Davi e do caráter cristão, eu queria falar exatamente esse caráter. Esse é o princípio. O princípio do crescimento, o princípio da vitória, o princípio da honra, o princípio de tudo que é bom que está na Bíblia é a humildade. Aonde não existe humildade, não existe Deus. Porque o próprio Deus, encarnado em Jesus, ele se curvou perante os pés de Pedro, perante os pés de Judas, e lavou os pés de Judas, lavou os pés de Pedro, lavou os pés de Tiago, de João. Pedro disse assim: Jesus, mas é o Senhor, é eu que tenho que lavar os seus pés, não o Senhor que tem que lavar os meus pés. E o Senhor falou assim: aquieta-te, Pedro, tu não sabes o que faço agora, mas lá na frente entenderás, mais tarde entenderás. E outra coisa, antes que o galho cante,
você me negará 3 vezes. Então Jesus estava lavando os pés de um que iria negá-lo por 3 vezes, de um outro que iria traí-lo por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo, ele continuou na posição e no caráter cristão, pois ele é o Cristo, sem variação. E este caráter não pode ter variação, independente do que aconteça com você. Independente que você ganhe na loteria federal, do dia para a noite, você durma pobre e acorde bilionário, você vai continuar sendo o mesmo. Você vai continuar tendo a mesma estatura, continuar tendo a sua mesma mulher, pelo amor de Deus, os mesmos filhos, só que agora com um desafio ainda maior: saber usar as bênçãos que Deus colocou na tua mão para multiplicar e abençoar. Porque quanto mais se recebe, mais se dá. Então fica uma fonte a jorrar para a vida eterna. É como a palavra, gente. Quanto mais nós recebemos a palavra, mais nós queremos dar. Quanto mais você sobe os degraus do Senhor, mais você quer subir os degraus. Quando Jacó, ele saiu da sua terra com um grande problema lá na terra dele, e ele estava indo para ir para o outro lado do mundo, para o seu tio Labão, ele teve um sonho no deserto, onde ele fez de uma pedra um travesseiro para a sua cabeça. Ele sonhou os céus abertos, uma grande escada com anjos subindo e descendo, né? E aquela noite foi uma noite que foi um divisor de águas para Jacó, porque ali tinha uma escada. Hoje tem uma escada aqui também para você, com essa palavra. Mas você precisa tomar uma decisão de subir a escada ou cair da escada. Porque escada, queridos, essa escada não se desce. Essa escada ela cai. Preste atenção nisso. Essa escada ela cai. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então andar para trás você consegue. Agora descer para baixo não é descendo, é caindo mesmo. Cai de uma vez. Por isso que é uma decisão que nós temos que tomar. Porque até para subir essa escada, só sobe os humildes de espírito. Jesus ele pregou isso no sermão da bem-aventurança, dizendo o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aquele momento, Jacó, ele era mentiroso, soberbo, suplantador, enganador, até ver a escada. Até ver a oportunidade que existia uma escada espiritual que ele podia subir. Que ele podia colocar suas mãos, ter segurança naquela escada e não temer mal algum. E que ele podia subir o mais alto que ele pudesse. E ele não ia temer, porque anjos subiam e desciam. E Deus dá ordem aos seus anjos, porque ao nosso respeito, para nos guardar em cada um dos nossos caminhos. Ainda que o tentador te fizer você cair dessa escada, os anjos do Senhor vão te segurar. Por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Agora, se você deixar se enganar pelo adversário, então aí o homem cai. Então esse caráter de Davi foi muito importante. E você vai perceber ele agora nessa história. Vamos ler o texto? Diz assim, verso 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo 1/3 sob o comando de Joabe, e outro terço sob o comando de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itaí, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós. Porque ainda tais como nós somos, ajuntará 10.000, melhor será, pois que na cidade nos sirvas de socorro. Ou seja, eu vou resumir isso aqui para os irmãos. Davi tinha uma batalha, por quê? Porque o seu próprio filho, Absalão, queria matar Davi. Quando Davi pecou, os irmãos já sabem do pecado de Davi, né?
que ele foi humilhado, até os filhos dele dormiram com as suas próprias mulheres na frente do templo para envergonhar Davi, né? E, resumindo, nós chegamos aqui, segundo a Samuel, capítulo 18, que nos mostra o caráter desse homem, que você fala assim, meu Deus, que homem nobre, que homem de caráter. Porque esse filho dele, Absalão, queria usurpar o trono do pai. Queria se assentar no trono de Davi, aquele que Deus ungiu, aquele que derrubou o gigante, aquele que eu estava contando agora há pouco do caráter que ele lutou com o urso e com o leão que ninguém viu, aquele que foi ungido a rei por Deus através do profeta Samuel. Então, agora ele pecou, ele errou. E ele estava colhendo as consequências do seu pecado. Escuta bem isso. Deus não inocenta o culpado, mas também não faz o inocente culpado. Então, tudo aquilo que nós plantarmos, irmãos, nós vamos colher, independente de estarmos em Deus ou fora dele. Mas nós temos uma graça tão divina, que se nós pecarmos estando nele, nós temos a chance, a oportunidade de se restabelecer. Se nós estarmos fora dele, e Jesus está voltando, nós perdemos a oportunidade. A vinda de Jesus está próxima, queridos. Jesus está às portas. Ele está voltando. E as pessoas parecem que quanto mais a maldade do mundo prevalece, quanto mais a ciência aumenta, parece que mais as pessoas desacreditam na volta de Jesus. Era para tudo isso que está acontecendo, a igreja está muito mais próxima de Jesus. Mas a igreja está cada dia mais longe de Jesus. Parece que todos esses acontecimentos estão contribuindo para tirar as pessoas do propósito do Senhor. E essa é a realidade. Mas por que Deus permite todas as coisas? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu descubro aqui que não é todo mundo que ama a Deus. Uau! Isso aqui é um caráter de cristão. É amar a Deus. Como é que você vai ser um homem de caráter? Como é que você vai ser um cristão nato se você não amar a Deus? Se não existir amor, você pode destruir dar os teus bens, vender, dar tudo aos pobres, você pode botar fogo no teu corpo, se não tiver amor, você nada será. Então, é o amor, porque Deus ele é amor, irmãos. Então, quando nós temos o amor, então nós temos a essência, o maior poder na nossa vida, que é o poder do amor. O amor, ele é invencível. O amor, ele é indestrutível. Agora, Davi, ele amava. Ele conseguia amar. Absalão era filho dele, queria matar ele. Aí o povo, o exército de Davi, tinha que combater o exército de Absalão. Aí Davi falou, não, eu vou junto. O que o exército falou? Falou, não, Davi, você vai ficar aí. Isso é muito importante. E nós vamos lá combater. Porque se nós perdermos, você facilmente, como um homem de Deus, como um homem sábio, como um homem forte, facilmente você já monta mais de 10 exércitos, muito melhores do que nós. Você não vai pelejar essa guerra. Mas sabe o que aqueles homens estavam fazendo? Porque quem é bem discipulado com amor, ele se alimenta de amor. Então ele não pode dar outra coisa a não ser o amor. Davi sabia fazer discípulos. Sabe como se faz discípulos? Com o teu exemplo de vida. E talvez leve uma vida inteira para você fazer um discípulo. Por isso que Jesus, aos 33 anos e meio, a hora que ele declara na cruz do Calvário, a ti, meu Pai, entrego o meu espírito. E ali ele inspirou. Muitos diziam e caíam chorando de joelhos no chão, dizendo, este era verdadeiramente o Cristo. Eu estava cego. Ele era verdadeiramente o Cristo. Então é através
das nossas atitudes de amor. Então, não deixe de amar, não deixe de fazer o amor, não deixe de plantar o amor, ainda que você não tenha retribuição, porque a retribuição, queridos, é a colheita, e a colheita é no tempo certo. É como as árvores frutíferas, cada uma tem o seu tempo. Tem umas que dão frutos rápidos, outras demoram mais para dar os seus frutos, não é verdade? Mas a realidade e a verdade é que elas vão dar os frutos. E quanto mais amor, quanto mais cuidado, quanto mais cultivo, mais serão os frutos. Por isso que Jesus fala assim: eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Oh, glória! É Deus que cuida de nós através de Jesus. Jesus, ele foi um instrumento da salvação. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para nós, a salvação. Por isso ele nos dá esse caráter cristão. Mas nós estamos falando do Antigo Testamento, pastor. Então, mas os filhos de Deus, os profetas, aqueles que serviam a Deus, aqueles que serviam a Deus por amor, tinham esse mesmo caráter, que era o caráter de Davi. Então ele formou um exército e falou assim: Davi, não, você não vai mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. É como os pais que têm seus filhos, e o pai, ele luta as batalhas com seus filhos e vence as batalhas, não cobra nada, porque ele sempre batalhou por amor. Mas aí quando o pai está velhinho, não consegue mais, o filho fala assim: pai, fica aí, deixa com a gente, descansa, deixa com a gente. E eles começam a batalhar. A tua batalha que era para você, mas eles batalham com muita mais destreza, com muita mais certeza, muito mais firme, porque eles foram solidificados no amor. E é por isso que Jesus falou assim: todo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e outras maiores fará. Pedro, na época, ressuscitou mortos também. Até Pedro. Aquele que negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele negou, ele caiu, mas Deus levantou ele. Agora, já pensou se ele caísse fora de Cristo? Se ele estivesse fora das promessas do Senhor? Tem pessoas aqui dentro que têm promessas do Senhor, não adianta fugir das promessas. Eu fiquei 10 anos dentro da igreja no meu início, dos 17 aos 27 anos. Queridos, não teve jeito, eu só dei cabeçada 10 anos, até que eu falei: uau, agora não tem mais jeito, agora eu vou para Nínive mesmo. Aí eu entrei para Nínive, aí passou mais 12, aí agora, o Senhor falou: agora mergulha, agora eu não vou mandar o peixe te engolir, você que vai para dentro da goela do peixe, você que vai para dentro do ventre do peixe. E é isso aí. Mas vamos voltar aqui nesse caráter cristão aqui. Davi, você não vai por quê? Você permitiria um líder teu lutar com o próprio filho? Ter esse sabor? Você não ia se colocar na brecha por amor e falar assim: não, deixa que eu resolvo isso aqui para você? Você não ia ter misericórdia de um amigo teu, de uma pessoa que você gosta, e falar: não, essa luta não dá para você, deixa que eu faço. Você musculoso, treinado, e você com um amigo fraquinho, não consegue carregar aquele peso, você não iria falar para ele: não, deixa que eu faço para você? Foi isso que o exército de Davi estava fazendo. Falou: Davi, essa aí não é para você, deixa que a gente faz. Aí Davi fez um pedido. Olha o caráter. Verso 4. Então me disse Davi: o que bem parecer aos seus olhos, façam. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centena e em milhares. Davi estava indo, centenas, são 100, exército de 100, e exército de milhares, de 1000. E ele disse assim: e o rei deu ordem. Davi deu uma ordem. Queridos, a Bíblia tem algumas coisas que Deus faz pedido para nós. Tem outras coisas que Deus faz ordenanças para nós. Você precisa saber distinguir
aquilo que é um pedido de Deus e aquilo que é a ordem de Deus. Porque você desobedecer um pedido é uma coisa, você desobedecer uma ordem é outra. Eu trago para a terra aqui. Você desobedece um pedido do teu patrão? Tudo bem. Ele fez um pedido, você não quis fazer, não era teu horário de trabalho, não era tua obrigação. Você teve o teu livre-arbítrio, não vou fazer. Ok. Mas se você desobedecer o teu patrão no horário do trabalho e ele se aborrecer, ele tem a total liberdade de te dar a carta de demissão. Porque você é servo dele. Você está ali para cumprir o acordo que você acordou com ele. Porque aquele acordo te resulta um salário. Nós temos um acordo com o Senhor que nos resulta, e já nos resultou, o salário. Antes, o nosso salário era a morte. Agora o nosso salário é a vida. E a vida eterna. Agora olha a ordem que Davi faz. Preste atenção por causa desse caráter, irmãos. Disse a Joabe. A Joabe foi o primeiro comandante de todos. Estava comandando todas as tropas. E a Absai. E aí está aí, 3, dizendo: benignamente tratai por amor de mim o jovem Absalão. Ele deu as tropas de 100, as tropas de 1000, chamou os 3 principais e falou: olha, vocês vão lá guerrear, mas vocês não matem o meu filho Absalão. Não tratem ele mal. Ganhem a guerra, mas tragam ele para cá. Isso é uma ordem. O filho queria matar o pai. O filho queria tomar o trono do pai. O filho já tinha envergonhado o pai, dormindo com as mulheres do pai. Agora o filho estava com a tropa para humilhar o pai, para devorar o próprio pai. Era uma coisa que não tinha mais, o confronto era inevitável. Pai com filho. Só que o amor brotou, começou a brotar, mostrar as suas asas a partir dos exércitos de Davi, que mostrou o amor que eles tinham pelo seu líder. Porque amor, queridos, amor não se fala, amor se mostra, amor é trabalho, amor é joelho no chão, amor é intercessão, amor é anos. Amor é saco de sal comendo todo dia. É isso, é batalha a cada dia. São estações e mais estações. É aliviando, aplainando o caminho do justo. Só que Davi deu uma ordem, falou: não hajam de mal com meu filho Absalão. Hajam benignamente com eles. Por quê? Porque Deus, ele é o quê? Benigno. Ele é longânimo. Ele é paciente, ele é amor. Então o caráter de um filho de Deus tem que ser benigno, longânimo, amor, perdão. Você compreende isso? Só que só tem isso quem tem ele. Porque quem não tem ele não consegue ter isso. Ou resumindo, se você não tem amor, você não consegue fazer isso nem por um próprio filho. Vamos ser real aqui. Eu tenho 2 filhos. Sou avô já. Vamos ser real. Quantos anos tem o Davi? 10. De repente, do nada, Davi vem e dá um grito com o pai e com a mãe. Não, porque eu não vou fazer, porque não sei o quê. Qual que é a nossa primeira reação? Alto lá, menino. Opa, não foi assim que eu te ensinei? Que falta de respeito é essa? O que está acontecendo? É ou não é? Um grito. Agora, o que Absalão fez para Davi? Queria matar o próprio pai. Queria tirar toda a riqueza do pai. Queria fazer o que muitos fazem neste mundo. Assassinam os pais por causa de herança.
Quantas pessoas você consegue, sabe, já que sai nos jornais, nos noticiários, que os filhos foram presos porque tramaram planos para pegar a herança dos pais, ainda em vida? E ele fez muito mais, Absalão. Então, Davi, ele faz uma ordem, ele não faz um pedido. Olha o caráter. Não. Absalão é meu filho. Ninguém pode tocar nele. Aí ele vai. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Quem aqui que já não ouviu que é para nós perdoarmos aos outros as suas ofensas? E todo o povo ouviu aquela ordem. Porque o perdão é uma ordem. Porque se você não perdoar, eu também, meu Pai também que está nos céus, não te perdoará. Então é uma ordem, e é muito sério. Mas olha o que acontece. Todo mundo ouviu. Todo soldado que amava Davi ouviu. E principalmente os cabeças dos exércitos. Os 3. Principalmente aqui Joabe. Então, por melhor que possa parecer na tua vida, não seja que nem Joabe. Sabe o que Joabe fez aqui? O mesmo exemplo que os discípulos falaram com Jesus. Quando as pessoas estavam ofendendo Jesus, e por muitas vezes os discípulos queriam defender Jesus. E Jesus não, pode deixar. Eu tenho quem me defenda. Você consegue compreender? Mas olha só isso aqui. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se Israel e deu-se a batalha. No mundo passareis por aflições. Então a batalha é inevitável. Agora eu tenho um recado de Deus para você. Nunca saia da batalha, por pior que ela seja. Porque se você saiu da batalha, você já perdeu ela. Ah, você quer mudar de vida? Quer vencer? Então continue na batalha. Mas faça a ordem que Deus te deu para você vencer a batalha. Porque na força do Senhor dos Exércitos você vence. Mas na força do Senhor do teu eu, você perde. Porque nós não somos senhores de nada. Nós não somos senhores nem da nossa própria existência. Que dia que você vai morrer? Conta para mim. E ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20 mil. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os povos do povo que o bosque consumiu do que a espada consumiu naquele dia. Então, foi mais o poder de Deus ali que consumiu do que a própria espada. Aí, para a alegria da turma, de repente agora, eles já ganharam a batalha, tem 20 mil ali. De repente, sabe quando você dá aquela... Quem já serviu o exército aqui? Aí você dá aquela descansada, senta no chão, pega o teu cantil de água e toma água assim, dá aquela espreguiçada. Aí eles olham, quem que eles encontram? O filho de Davi, pendurado num galho de uma árvore. Deus falou para o galho da árvore assim: vai lá, pega Absalão, prende ele no galho. O árvore, pega um galinho aí e prende ele, pega na camisa dele assim, puxa ele para mim. Aí o galho da árvore obedeceu a Deus. O galho da árvore foi lá e pegou ele assim pelo cangote assim, e colocou ele, deixou ele presinho na árvore. Aí o povo olhou e falou: olha lá o filho de Davi. Pronto! Mas aí eles lembraram: mas Davi pediu para não matar ele. Aí escuta isso aqui. E Absalão, verso 9, se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado numa mula
que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula que estava debaixo dele passou adiante. Gente, você consegue ver o poder de Deus nisso? Você vê exército de 100, exército de milhares. Deus vai lá, põe o cara sentado numa mula, pega no cangote dele, deixa ele presinho na árvore. E você não precisa nem tirar a espada para fazer nada. É isso que Deus faz. Você lembra o que Deus fez com o rei Saul na frente de Davi? Quando Davi entrou dentro de uma caverna para se esconder do rei Saul? O rei Saul, no meio da batalha, ele falou: para! Aquelas milhares e milhares de homens. Mas o que é? O que é? Estou com vontade de fazer cocô. Vou aliviar o vento. Eita glória! Ué. Não se choque não. É a realidade. É isso que a gente... Você para de guerrear porque você tem vontade de fazer cocô. O rei Saul deu vontade de fazer cocô nele. O rei, o todo-poderoso. Ele entrou dentro da caverna e tirou as calças, embaixou, ficou lá. Sabe daquele jeitinho que faz cocô? É, daquele jeitinho. Aí Davi tinha todo o poder para acabar com Saul. Ele foi lá devagarzinho, só pegou um pedacinho da veste de Saul. E ficou na mão dele. E depois, na primeira oportunidade, Saul veio para pegar Davi e falou: Saul, olha o que tem na minha mão. O que é isso? O que é isso? Não, é que, sabe aquela hora que você estava fazendo cocô? Você estava mostrando a sua nudez? Eu estava lá aquela hora. Mas Deus não permitiu tirar a sua vida. Porque quem dá a última palavra é Deus. Esse é o mesmo Davi que eu estou contando para você. Se ele fez isso com Saul, ele ia fazer isso com o filho? Então não é para fazer com ninguém. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Os 10 mandamentos: não matarás. 10 mandamentos. Ah, pastor, mas Jesus aboliu os 10 mandamentos, você está em 2. Amar a Deus em primeiro lugar e o seu próximo como a ti mesmo. Então, quem ama a Deus em primeiro lugar e ama a você mesmo, ama você e o seu próximo, não mata, não rouba, não quer destruir as outras pessoas. Entendeu, queridos? Mas aí olha só que tremendo isso aqui. Joabe era o principal dos principais. Verso 10, para melhor entendimento. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. O filho do rei está pendurado lá naquela época. Então disse Joabe ao homem que lhe fizeram saber: assim que o viste, por que não feriste logo ele? E forçado seria eu dar-te moedas de prata e um cinto. Você tinha que ter acabado com ele, que você ia receber uma recompensa. Ainda que pudesse pesar nas minhas mãos moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos o que o rei nos deu ordem a ti, a Absaí e a Itaí, dizendo: guardai-vos cada um de vós a tocar em Absalão. Por isso que tem gente que não pode ter a liderança, por melhor que seja. Porque se ele aplicar a justiça própria dele, ele vai errar. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final da morte, gente. Não queira ser você bonzinho, porque ninguém aqui é bonzinho, não. Se uma barata vir em você, uma pulga pular em você, você vai falar: sai barata, sai pulguinha. Você vai dar um tapa na barata, vai dar um tapa na pulga. Não vai? Então você não é bom. Você não é bom o suficiente para tocar sua vida sem Cristo. Você vai chocar com o resultado final. Só que aqui, aqueles que eram soldados, igual de Naamã,
que Naamã, que era o capitão, e não queria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, por causa da soberba dele, ele iria ser curado da lepra. Então Deus usou todos os soldados e falou: meu Senhor, o Senhor nunca perdeu batalha. O Senhor sempre ganhou as batalhas para o exército do rei da Síria. O que o Senhor é um leproso? O Senhor não quer sair dessa lepra? Por favor, dessas, o que é mergulhar 7 vezes nesse rio? Ah, não, mas esse rio é muito sujo. Porque mesmo leproso subiu nele. Subiu aquilo que não podia subir. Aquilo que nunca subiu no coração de Davi. Porque ele tinha um caráter cristão. Ele não tinha essa soberba. Ele não tinha fome de vingança. Ele era como José no Egito, que foi vendido pela família como escravo. Ele se tornou o governador do Egito. Aí no final, quando a família dele achou que ele ia matar eles, ele falou: não, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo aqui, todo mundo. Mas a gente te vendeu, a gente fez isso, fez aquilo. Não tem importância. Sabe por que não tem? Porque se Deus permitiu tudo isso aí, é para que eu fosse governador do Egito, para que a minha família fosse salva. É por isso que Deus permitiu tudo isso aí. Para que vocês não passassem fome. Porque se não acontecesse isso, hoje eu não estaria aqui sentado nesse trono, e hoje vocês não estariam aqui pedindo alimento. Então é o resultado final de todas as coisas que vale, gente. Não é o teu momento, você não é o momento. Eu vou repetir isso, você não é o momento. Tua vida não define no momento que você está vivendo. Entendeu? Tem pessoas que estão servindo a Deus aí e estão vivendo um momento terrível na sua vida. E as pessoas olham e falam assim: nossa, mas se servir a Deus é isso? Vê o final. E outra vez verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Vê o final. Senão tem que rasgar a Bíblia, gente. Vê o final. Final pra gente não tem. Nosso final é de fé em fé, de glória em glória. Porque nem a morte vai dar o fim pra gente. Só vai ser o começo de um novo tempo, um tempo da eternidade, sem dor, sem pranto, sem choro, sem lágrimas. Olha que bênção do Senhor na nossa vida. Mas aqui, então interessante, vamos lá na palavra. Nós ouvimos que Deus deu ordem a ti, Absai, e aí está aí dizendo: guardai-vos, não tocai no jovem Absalão. E verso 13 é importante. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia do rei. E tu mesmo se oporias, né? Ficaria contra. Mas então disse Joabe: não me demorarei. Ele estava com sangue nos olhos. Olha o que é aquela ira, que quando Deus fala: irai-vos, mas não pecai-vos, aquela ira. E olha que essa ira, entre aspas, era do bem, era justiça própria. Não, mas peraí, meu rei Davi não merece isso aí. Nós vamos lutar, tudo bem que ele deu uma ordem, mas ele não merece isso aí não. Porque o filho dele não vai ter misericórdia dele, o filho dele vai matar ele, já envergonhou, já fez tudo. Não. Então olha aqui, verso 14. Então disse Joabe: não me demorarei, e assim contigo aqui. E tomou 3 dardos, e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Esse aí é igual a Guerra Santa. Esse aí, na cabeça dele, é o seguinte: ele não tinha peso, porque ele matou por amor. Ele amava tanto a Davi, que ele matou o filho de Davi por amor. Ele falou: não, meu líder não merece. Depois, eu sei que ele é bom, depois ele vai me perdoar. Só que vou honrar ele. É aí que entra, irmãos, quando eu digo para vocês assim: existe um abismo entre você fazer para Deus o que você quer e você fazer para Deus aquilo que Ele quer que você faça. Ordem é ordem. Davi queria que eles fizessem tal, que eles não ferissem a Joabe. Era uma ordem. Mas, o que ele fez? Joabe não, Absalão, que não queria que ferisse Absalão. E o que eles fizeram? Foi lá e matou o filho. Com 3
Esse 3 fala alguma coisa para você? Já no Antigo Testamento? Por isso que o Antigo Testamento sempre fala de Cristo. Ele está anunciando a Cristo, ó, na morte. 3. Filho. Matou o filho de Davi. Matou o filho do rei. Com 3 dardos. Então, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, só entende isso quem discerne as coisas espiritualmente. Porque o Senhor mostra. Então, você vê o Antigo Testamento claramente numa linha paralela com o Novo. Porque aí você vê que é um só Deus. Sempre em amor, se reciclando para salvar a gente, que a gente sempre está tentando usar a nossa justiça própria. E com a nossa justiça própria a gente mata, a gente comete suicídio, a gente comete erros, separações, divisões, facções, dissensões. Por quê? Porque nós usamos as nossa autojustiça. Agora eu vou te contar como é que é um caráter desse cristão, e principalmente um caráter de um líder. Porque não existe um cristão que não seja líder. Você sabia disso? Não existe um cristão que não seja cabeça. Só existe cristão cabeça. Cauda não é cristão. Eis que te porei por cabeça e não por cauda. Te colocarei com autoridade. Você pode não ter dinheiro, queridos. Você pode não ter estudo. Mas se você é um cristão, aonde Deus te coloca, você é honrado. As pessoas te honram, porque essa honraria não vem das pessoas. Essa honraria vem do próprio Senhor, que não deixa o mal te tocar. Entendeu? Agora, olha o desfecho disso aqui para você entender. E os cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, parou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Pronto. Matou no ninho, acabou. Agora vamos voltar para casa. Vamos voltar para contar para Davi. E Davi lá ansioso. Davi só sabia que o povo tinha ganhado a guerra. Mas Davi dizia para ele assim, agora eu estou conjecturando aqui, tá, gente? Dizia assim, puxa, meu povo é obediente. Meu povo é amoroso. Eu sei que eles são lutadores, eu sei que eles iam vencer a guerra. Agora, eles estão trazendo meu filho de volta. Quem sabe agora, eu olho no olho, sentando, conversando com meu filho, agora a coisa não é transformada. Agora eu entro no quarto com meu filho, né? Então ele ficou todo contente, porque ouviu saber da guerra. Aí a Bíblia vai tocando aqui, e eles estão voltando, aí chega lá o verso 29. Então disse o rei, vai bem com o jovem Absalão? Vai bem com meu filho? E disse a Aimás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei a mim, teu servo, porém não sei o que era. Sabe quando todo mundo sabe, e agora ninguém tem coragem de falar para o rei? E Davi, olha interessante o que é o amor. Lembra quando a Bíblia fala que o amor é cego? Davi era um cara inteligentíssimo. Mas o amor cega as pessoas. O amor cega. Ele era o único que ainda não tinha percebido que seu filho já estava morto. Ele estava naquela esperança. E disse o rei, vira-te, põe-te aqui, virou-se, parou, e chega aí, vamos lá no 32. Então disse o rei a Cusi, vai bem com o jovem Absalão? E disse Cusi, sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morreria por ti. Absalão, meu filho querido, Absalão, meu filho querido. Então eu vou fazer aqui um gesto de quando você está assim, você não está acreditando naquela situação. Você fala assim, não acredito nisso.
Eu não acredito, eu pedi, eu clamei, eu falei para todo mundo ouviu que não era para matar meu filho. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Por quê? Era Davi, era o homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Não é justo, é meu filho. Ele não conseguia lembrar que o filho tinha traído ele não conseguia lembrar que o filho queria matar ele, ele não conseguia lembrar que o filho tinha dormido com as mulheres dele, ele não tinha guardado na cabeça e lembrado que o filho queria destruí-lo, queria ver ele no lixo, morto, sem cabeça. Ele só falava, meu filho querido, se eu pudesse eu dava minha vida por ti. Agora você entende por que Davi era um segundo o coração de Deus? Você consegue entender por que Deus deu o seu filho unigênito para morrer para mim, por você na cruz do Calvário? E aquele que não poupou nem o seu filho unigênito, o que mais ele não faria por mim, para você? Você entendeu o que a gente fica perdendo tempo com as coisas da vida e retendo esse amor maravilhoso de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos? Não tem o que você faz. Deus é maior do que o teu pecado. Deus é maior do que toda a tua podridão. Você vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor. Então corra enquanto é tempo e abraça esse Deus maravilhoso. Porque Deus Pai e Deus Filho estão no céu agora. Deus Filho assentado à destra do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo de Deus aqui agindo nesse lugar. E Deus Pai e Deus Filho clamando, dizendo, colocando a mão na cabeça, falando, filho, vem, volta, porque eu estou já nas nuvens. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. E quanto mais ele está voltando, mais nós estamos indo para o matador. O mundo está colocando você em galhos, assim, em galhos. Você está preso em vários galhos. Vários galhos. Porque eu vou mostrar para o meu pai, eu vou mostrar para a minha família, eu vou mostrar para a minha mãe, eu vou mostrar para isso. Que mostrar para o homem coisa nenhuma, o homem é pó. Não perca teu tempo querendo mostrar para pessoas que você é, que você é o bambambam. Não faça isso, você não tem concorrente neste mundo, você só tem uma digital, é tua. Você faz a tua família, você constrói a tua casa, você serve a Deus. Não imite ninguém, não seja um imitador, não seja um papagaio que fala o que as outras pessoas falam. Copie você. Você tem que ser original, a tua própria cópia autenticada. Pronto, você não tem que ser cópia de outras pessoas, por melhor que elas sejam. Entendeu? Eu vou fazer aquilo porque fulano de tal fez e está dando certo. É a roupa dele, é a profissão dele, é a vocação dele, é o propósito de Deus para ele. Você é outra coisa. Nem pior e nem melhor. Deus só tem o melhor para você. Aquilo que você pede, ou daquilo que você sonha, Deus tem infinitamente mais. Aí Davi, ele curtiu aquele luto. Mas para a gente encerrar, agora pasme, que você vai ver que o que Deus fez com Davi foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, diz a Bíblia que Moisés foi o homem mais manso deste mundo, que existiu neste mundo, e que depois dele, e nem antes dele, existiu um homem tão manso, mansidão igual ele. Moisés, ele matou um egípcio dentro do Egito para defender um hebreu. E foi por isso que ele foi para o deserto. Depois de 40 anos no Egito, ele foi mais 40 anos no deserto. Porque matou o egípcio e ele precisou sair, fugitivo do Egito. Foi para o deserto. Em 40 anos, Deus discipulou Moisés para ele voltar para o Egito para libertar o povo, que daí ele ia completar mais 120 anos. Ele teve 3 períodos na vida dele. Olha no Antigo Testamento, 3 de novo, né? 3 períodos de 40 dias. Falando da quarentena do jejum de Jesus. Olha a cristologia do Antigo Testamento. Entendeu? Jesus tinha jejuado 40 dias no deserto. Ele foi tentado quantas vezes pelo diabo?
3 vezes. Ele foi tentado aonde? Nas áreas que ele estava fraco. Nas áreas que ele estava com fome, foi tentado para transformar a pedra em pão. Na segunda situação, era aquela situação que ele tinha que usar a palavra. Ele disse: lança-te daí desse penhasco e o Senhor teu Deus te dará a ordem aos seus anjos para te salvar. Aí o que Jesus fala na segunda tentação? Ele fala assim: não, agora me passou aqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. Obrigado. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Aí na terceira tentação, ele leva Jesus lá no pináculo do templo e fala: olha, tudo isso te darei se a mim me prostrar. Quando ele não vê que não tem solução, ele vai com tudo em cima de você para te entregar tudo, para te tirar do foco mesmo. Ele bate pesado. Só que você tem que bater mais pesado. E para bater mais pesado que ele, tem que ser o mais valente que o valente. A Bíblia fala que tem um valente é o diabo. Ele é valente. Vamos tirar o chapéu aqui. Porque tentar até o próprio Jesus, tentar até o último minuto de Cristo lá na cruz do Calvário, tem que ser valente. Mas chegando o valente, o mais valente pega ele, desarma ele e coloca debaixo dos nossos pés. Porque Jesus levou cativo o cativeiro. Levou todo o pecado cativo. Tudo que é mal está cativo. Está nas mãos do Senhor. Só o que Deus permite, acontece. Se Ele não permitir, não acontece. O que aconteceu na vida de Jó, aconteceu por conta de que Deus permitiu. Ah, mas porque Deus é masoquista, queria que Jó sofresse? Não. Primeiro Deus queria mostrar para Jó o potencial que ele tinha. E que tudo que ele sentia no âmago da alma dele era verdade. Ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará contra mim, a meu favor. Então era Deus falando com ele, ele tinha certeza. Então você precisa ter a certeza dessa palavra aqui. Eu sei que o meu Redentor vive, que no final ele me trará a solução. Entendeu? E você tem que saber que você tem que ter uma experiência profunda com o Senhor, porque você não pode viver uma vida rasinha. Você tem que ter uma vida mergulhada no Senhor. Quando o Jó termina o discurso dele dizendo assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Pronto. Olha que bênção, olha que maravilha. Mas agora, irmãos, aleluia, se prepara aí. Verso 19. E disseram a Joabe. Quem era Joabe? O chefão, aquele que comandou o exército, aquele que matou o filho de Davi, aquele que desobedeceu a ordem de Davi. Joabe, e disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvia dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. Olha o que é o amor, quando a Bíblia diz que alegrai-vos com que se alegram e se entristeçais com que se entristecem. Todo o povo, aquele momento que era um momento para comemorar de vitória, foi um momento de tristeza. Por quê? Porque Davi estava triste. Todo mundo colocava a mão na consciência e falava assim: esse Davi é um cara sensacional. O filho dele fez tudo o que fez, e ele está triste lá, a gente ouve lá os berros dele lá gritando lá no palácio que ele morreria no lugar do filho dele. O povo começou a se entristecer. Aí Joabe, que matou o filho, olha para você entender isso aqui agora. Isso é uma coisa de louco. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e as fracas os fortes. Então todo o povo achou que aquela vitória se tornou em derrota. Porque vitória a gente ri, dá risada, bate palma, pula, canta, grita. Só que ali estava todo mundo chorando. Estava todo mundo angustiado, triste, porque Davi, eles iam... Só de ouvir que Davi estava triste, eles estavam angustiados. Então tem coisa, queridos, que você não precisa nem passar. Você não precisa nem chegar no teu ouvido isso, se você receber a ordem de Deus. Entendeu? Quanto mais passar pelo vale da sombra da morte. Tem coisa que a gente não gosta de ouvir. Quantos telefonemas você recebe e não tem jeito de dar desculpa?
Vai um dia tocar o teu telefone lá, vai tocar, hoje não é nem mais telefone, é o Zap, vai chamar lá, vai vibrar lá e falar, fulano de tal, Deus recolheu. Não tem jeito de falar diferente. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar triste, você vai ficar em luto, você vai falar, meu Deus, porque a gente não é criado para lidar com a morte. Mas olha aqui, o próprio vingador, o próprio Joabe, que matou o filho de Davi, foi lá olhando dentro do olho de Davi, para agora ter uma conversa com Davi. Olha o que ele faz. E naquele mesmo dia, o povo, verso 3, o povo entrou às furtadelas da cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. O povo tinha tido a vitória, mas agora todo mundo entrando no seu cantinho, se escondidinho, como se fosse um dia de derrota para eles. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e gritava em alta voz, no verso 4. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Então entrou Joabe na casa do rei e disse, hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando os teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada vale para contigo príncipes e servos. Porque entendo hoje que se Absalão tivesse vivo, e todos nós hoje, nós estaríamos mortos. Olha como que é complexo ser líder. Você sempre vai ser criticado, você sempre vai falar coisas que agradam e que desagradam. Você nunca vai ser perfeito, mas você vai permanecer na condição de líder. Agora Absalão vai lá, ele mata o filho de Davi. Ele olha para dentro do olho de Davi e fala assim, Davi, você está envergonhando teu povo. Teu povo está em luto. Porque se teu filho tivesse vivo, era nós que ia estar morto. Davi respirou fundo. Você tem razão. Eu vou lá avisar o meu povo. Saiu do luto e foi lá avisar o povo. Povo, acabou o luto, acabou a tristeza e vão voltar para a peleja. Se fosse eu ou se fosse você, vamos conjecturar aqui. Pegava Absalão, colocava dentro do quartinho, arrancava a cabeça dele, saía do luto, falava, e daí meu povo, vamos embora. Mas ele pegou Absalão, olhou dentro dos olhos e falou, você tem razão. Joabe, você pegou Joabe, Absalão era o filho dele. Pegou Joabe e falou, você tem razão. Para você ser um líder, você tem que entender o que é razão, o que você tem que fazer. Porque você é um líder. Aí eu vou falar uma coisa para você. De quem que Davi se vingou? Ele se vingou do filho dele? Ele não, Deus não permitiu que ele se vingasse. Já pensou a consciência de um homem desse, um coração gigante desse? Se ele tivesse que ir na batalha para matar o seu próprio filho? Deus livrou ele, não deu esse fardo pesado para ele. Você sacou, você entendeu? Que Deus livra a gente do fardo, que a gente é desumano para a gente. Usou toda a tripulação dele, todo o exército dele com amor para defender ele. Usou um cara corajoso, um cabra no meio de muitos, só um, que teve de coragem de fazer o que era certo, o que era correto. Fez o que Davi tinha que fazer. E o mais importante, Davi reconhecer que aquilo era o correto. Porque guerra é guerra. E deixar Joabe em paz. O que as pessoas estão fazendo para você? O que fizeram de tão grave para você? Que esse teu coração não pode perdoar. O Senhor falou que Ele trocaria os corações. Tiraria os corações de pedra
e colocaria corações de carne nas pessoas. Vamos terminar aqui, gente? Verso 7. Levanta-te agora, sai e fala conforme o coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Gente, o verdadeiro amor, ele vai falar coisas na tua cara que você vai ficar com vontade de arrebentar a pessoa que falou isso. Job falou: Davi, se você não sair agora lá para fora e não ir agradar o povo, elogiar o teu povo que guerreou, que te ama, vai vir mais mal na tua vida. Você é líder, está fazendo mãezinha, está com peninha de você. Agora chega, não volta mais. Não tem a peninha de você não. Você não matou urso? Não matou leão? Ninguém viu. Agora, todos viram Golias. E depois de Golias, quantos gigantes você tombou? Só nós vimos. Os outros não viram. Agora, talvez esse foi o maior gigante de toda a sua vida que foi tombado. Mas Deus te deu a chance de não ser com as tuas mãos. Porque pior era se você tivesse que tombar o seu próprio filho. Não reclame da sua vida não, gente. Tem coisas que, por pior que pareça ser para a nossa vida, é Deus te livrando de algo pior ainda. Porque o de pior, pastor, sim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem complacência, ele não tem misericórdia, ele não tem peninha e nem dozinha de você. Ele veio para cumprir aquilo que ele tem para cumprir. Ele não teve de Jesus, nem nos últimos momentos de Jesus na cruz. Quanto mais em nós, ele mesmo sabendo que Jesus está às portas. Não tenha pena de você. Você tem que ter um caráter cristão. Tenha compaixão do próximo. Porque se ele está fazendo mal para você, que ora por ele, que só faz o bem para ele, que nunca fez nada para ele, tenha compaixão e redobre suas orações. Eis que aqui fala um instrumento de Deus aqui que já fui avalizado nessa área por muitas vezes. Quantas pessoas já saíram dessa igreja sem fizer fazer nada? Quantas pessoas falam, vou sair da igreja, não quero mais. Não quero mais. Eu não fiz nada. Você quer sair da igreja? Quer ir para outra igreja? Às vezes você quer. O Senhor manda te dizer, né? Mas você não vai sair. Porque você é ovelha do Senhor. Não é o que você quer, o que você faz, não é o que Deus fala. Você segura essa de Deus na tua vida. Retém no teu coração. Eu também já quis sair. Eu também já quis sair. Eu também já quis separar. Eu também já quis fazer coisas que a minha alma clamava mais forte dentro de mim. Mas Deus não me deixou. Porque eu tenho um caráter cristão. E essas lutas que eu não podia, Deus lutou para mim. E quando eu olhei, estava tudo pendurado em galhos. Tudo pendurado em galhos. Por isso que vem aí o quebra-galho, né? Você sempre fala assim, ô irmão, quebra um galho aqui para mim. Quebra um galho aqui para mim, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Sabe quem que quebra os galhos nossos todos os dias? O Senhor.
Basta você clamar por socorro. O Senhor quebra o galho, quebra o tronco. E se alguém pegar você, que é uma árvore frutífera, e arrancar pela raiz, e essa árvore virar a ser pó, e a raiz morrer, sob o cheiro das águas, ela brotará. Sabe por quê? Porque o amor é indestrutível. Lucas, não negocie tua vida. Você já sabe. Pastor. Jesus escreveu na areia. Ninguém sabia o que Jesus tinha escrito. Mas ele escreveu. Você estava dentro do ventre da sua mãe. O Senhor deu um sinal. Deu o Christopher. Depois deu o Richard. E o terceiro veio ser apresentado na igreja. O terceiro que veio ser apresentado na igreja, desceu um Pentecostes aqui. É ou não é mais? É isso aí. Não tenha mais tempo para perder tempo. Não tenta entender aquilo que você não entende, gente. Só diz assim: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Pô, Senhor, mas por que lá a visualização do outro lá tem 1 milhão de visualização e o meu tem 3 pessoas? Porque talvez daqui 3 dias você vai ter 10 milhões de visualizações. Só daqui 3 dias. Ah, Senhor, por que isso, por que aquilo? Porque todas as coisas estão cooperando para o teu bem, para você viver a sua vida, para você estar feliz e você ser pleno com o que você tem. Porque a pior tristeza do homem, o pior fracasso do homem é ser fracassado em si mesmo. Sou doutor, apóstolo, advogado, juiz e é tudo mais ou menos, tudo ruim na sua vida. De noite ele põe a cabeça no travesseiro e fala assim: eu quero morrer, Jesus, eu quero morrer. Não aguento mais essa vida, não suporto mais essa hipocrisia desse mundo, eu quero morrer, me leva, Jesus. Era o que Davi estava falando ali. Ai, Senhor. Entre a cruz e a espada. Mataram meu filho. E eu tenho um povo para liberar. O que eu faço? Não faz nada. Faz só a vontade de Deus. Justamente porque você não sabe fazer. Senhor, perdoa os pecados, porque não sabe o que faz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, Deus. A minha vida nas tuas mãos. Sem ti nós somos todos fracassados, inúteis, Pai. Nossa justiça diante do Senhor é como um trapo de imundícias. Mas tu és a verdadeira justiça. Tu és o amor, o verdadeiro amor que nos atraiu com teus atos de justiça, Pai. A tua justiça na cruz do Calvário nos justificou e nos fez justiça nessa terra. Ainda pecadores, falhos que somos, ó Pai. Troca os nossos corações, Pai. Tira os nossos corações de pedra, com os nossos corações com desejos errados, querendo somente as concupiscências da carne, os desejos dos nossos olhos, Pai. Adquirimos tudo aquilo que é só momentos, momentâneo, mas que tudo perece. Pai, nos faz sonhar além daquilo que existe nessa terra, Pai. Porque tudo que aqui está, aqui ficará, Deus.
Tu és o Deus que supre exatamente tudo que o homem não pode suprir, meu Pai. Mas hoje eu clamo hoje, Pai, diante dessa Tua palavra, porque nós sentimos a dor como Davi sentiu. E todo o povo, todo o exército de Davi também sentiu a dor que ele sentia. Mas um único homem foi levantado por Ti, para que chacoalhasse tanto Davi como todo o povo, porque eles tinham que continuar combatendo o bom combate, ainda que estivesse doendo, ainda que estivesse sofrendo, porque no mundo nós passaríamos por aflições, mas o nosso bom ânimo vem de Ti, Pai. Eu lhe peço agora por todos aqueles que sofrem, Pai, por todos aqueles que estão desenganados pelos médicos, ó Deus, que estão vivendo essa mesma situação no quarto, andando de um lado para o outro, clamando, Te suplicando, clamando por um poder divino, por um milagre, Pai. Senhor, Tu és o milagre, Pai. Nós somos um milagre de podermos estarmos vivos aqui. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, muda a nossa sorte hoje, Pai. Pai, nós temos a promessa do Senhor que quando passaríamos pelo fogo, o fogo não nos queimaria. Este mundo não está somente 7 vezes mais ardente, em brasas, em fogo do que a fornalha do Antigo Testamento. Está infinitamente mais. Está queimando muitas pessoas, Pai. É onde esse fogo passa, tem consumido, levado famílias, tirado, Senhor, o amor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, tem consumido o amor próprio. Senhor, tem consumido, Pai, tudo que é de bom que o Senhor tem feito. Por isso eu lhe peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aonde chegar essa mensagem, onde chegar essa pregação, como chega no e-mail, como chega aqui na igreja presencial, nos que estão agora recebendo essa palavra, nos que posteriormente vão receber, que essa mesma unção que esteja aqui agora, esteja com eles, Pai. Essa unção que despedaça todo o jugo. E hoje faça um marco, Pai. Um marco, um divisor de águas. Um marco para uma nova história, para um recomeço, uma reconstrução. Mais rápida, assim como o Senhor restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias. O Senhor profetiza para alguns aqui 52 dias. Para outros 7 dias. Para outros apenas 3 dias. 3 dias. Hoje é domingo, segunda, terça, quarta. Então se prepare para quinta-feira. Quinta-feira, em nome de Jesus. Para você ressurgir. Para você voltar a viver. Ou para você viver e perceber que o que você vivia não era vida. Era somente uma existência. Que isso o Senhor manda fogo dos céus. Para queimar o teu interior. Para mudar, modificar o teu interior. Ele queima com fogo tudo. A pedra do teu coração. Ele tira esse coração e coloca um coração de carne. E é isso que o Senhor restaura. O Senhor restabelece agora. O Senhor tira do meio de nós a depressão, a angústia. Assim como o Senhor tirou de todo o povo aquela tristeza e também de Davi. Eles respiraram fundo e prosseguiram em saber e conhecer o Senhor. Batalhar todas as outras batalhas e venceram todas no nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós, naquele que está no mundo. Você que recebe essa palavra hoje, receba o poder de Deus sobre a tua vida. Receba a restauração, receba a cura. Porque é isso que o Senhor fala contigo. Repasse essa palavra às pessoas que estão com autocomiseração. Todas aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração, que você sabe que elas estão passando pela dificuldade, mas elas estão com dó delas mesmas. Você seja um intercessor do Senhor, você seja uma flecha do Senhor. Porque essa flecha vai levantar essa pessoa, essa flecha ela não mata. Essa flecha ela dá vida, ela dá esperança. Ela levanta o homem e ela muda a vida do homem. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Abra as asas da fé e da esperança. E caminhe e voe com amor, com coração, em altos montes, que o Senhor vai te fazer voar e sobressair.
Muitos vão dizer: meu Deus, era o João? Era o Mateus? Era o Pedro? Era o Antônio? Não era? Era. Mas ele não é mais o mesmo. Deus o modificou. Deus o transformou. Porque transformados somos pelo amor de Cristo. Aquilo que nós éramos, nós já não somos mais. Aquilo que você é hoje, amanhã você já não é mais. Porque amanhã você será melhor do que hoje, aos olhos de Deus, e diante dos homens, e diante do próprio Deus. Que assim seja, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, antes de dar a bênção apostólica, eu acredito que todos vocês estão vendo aí, na faculdade, na universidade, a unção que já dura não sei quantos dias, mais de 10 dias, esta unção. Escute bem isso que o pastor vai falar aqui. Esta unção que está lá há mais de 10 dias não está só lá, não. Ela está sobre a igreja. Ela está sobre a noiva do Cordeiro, que ora, que jejua, que se consagra a Deus e que tem prazer em adorar ao Senhor. Nos 4 cantos do mundo está tendo esse avivamento. Não precisa se reunir para ter esse avivamento. Esse avivamento está acontecendo dentro dos quartos, de portas fechadas. Mas todo mundo que faz parte do corpo de Cristo está sendo avivado nesses últimos dias. Por isso, desperta a igreja que dorme. Acentue a tua oração. Pastor, eu não consigo mais orar, então começa a fazer um jejum. Começa a fazer um jejum. Porque a tua vigilância vai fazer com que você volte a orar. Você vigiar a si mesmo vai fazer com que você volte para a presença do Pai. Que você volte para o primeiro amor. Mas esse primeiro amor não é você voltar no primeiro amor como menino, como criança. Você vai voltar no primeiro amor agora como um gigante, como um adulto. Por isso que Paulo falou, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas agora ele falava como um gigante. As pessoas falaram: Paulo, mas você vai para Jerusalém, eles vão te matar lá. Que bom. E é para lá que eu vou. Lá é o meu endereço. É onde eles querem me matar. É lá que eu tenho que estar. É lá que eu tenho que fazer a diferença. Aleluia. Deus está levantando gigantes aqui. Deus está levantando pessoas nessa live, gente. Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Eu vou dar a bênção apostólica, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou pedir para não desligar a live um pouco. Vou pedir para o louvor vir aqui. Quem quiser ir para casa pode ir em nome de Jesus. Eu queria louvar mais um louvor, o aleluia. Em nome de Jesus, irmãos, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor. Quinta-feira que vem, às 20 horas, nós teremos mais outra live. Em nome de Jesus. Mas está muito gostoso aqui neste lugar. Eu, particularmente, eu quero ficar um pouquinho mais aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o inalcançável foi alcançado hoje. Aquilo que era impossível aos olhos dos homens se tornou possível, Pai. O Senhor trouxe à existência aquilo que não existe no nosso meio. Eis que hoje nós não andamos mais, Senhor, mas nós somos levados e somos guiados por Ti e pelo Teu Espírito. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E aqueles que são seus filhos são testificados porque o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós dizemos aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia significa glória a Deus na bênção. Quando você falar aleluia, você está falando glórias a Deus. Glórias a Deus. Seja louvado, seja adorado, meu Senhor. Merecendo na aleluia, xerecando na aleluia. Aleluia, 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 Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pode deixar lá,